Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de todo domínio, de toda a alegria, pois até aqui tem nos ajudado o nosso soberano Deus, né? Ele é o único que é digno de toda adoração, que é digno de toda a honra e glória. Então, a graça e a paz aí a todos os nossos amados irmãos que têm aí nos acompanhado. Saudam a todos com a graça e a paz do nosso Cristo, né? Ressuscitado. Amém? E hoje, o tema da nossa live de hoje, nós vamos aqui ler trechos importantíssimos nas nossas vidas, a qual nós devemos, né, seguir em frente. O tema é a perfeição da graça de Deus. Este é o tema para hoje, amém? Deixa eu saudar os amados irmãos em Cristo do nosso grupo aí de WhatsApp, né? Conhecendo a graça. Abençoados sejam todos vocês com todas as sortes de bênção, sem exceção. Também saudar o nosso amado e querido irmão Duda, né? Ele da quadra S11, meu irmão do coração, amo muito. Que Deus continue abençoando você, sua vida, a sua família, enfim, todos vocês, amém? E também saudar os nossos irmãos aqui na N18, também que tem nos acompanhado, nossa irmã Domingas, né? Deus continue aí te abençoando, Domingas, que Deus encha você de todo amor, de toda graça. Nossa irmã também, e o Dene, né? Lá na Portelinha, tem sempre aí nos acompanhado. Irmã Eudene, seja bem-vinda sempre. Também nossos irmãos em Tapera, nossos irmãos na cidade de Goiás, né, de São Paulo, no Rio, aonde estiver um eleito do Senhor, aonde esta graça tem chegado, que Deus encha o coração de vocês de todo o amor, de toda a paz em Cristo, que é o nosso consolo. Amém? Também mandar aqui um abraço caloroso, bem forte, de todo o Ministério Nova Sião, para o nosso amigo Dó Remix, né? Nosso irmão aí do coração. Eu nem palavras para dizer o quanto nós amamos você, meu irmão, meu amigo. Que Deus te dê forças aí nesta jornada da sua vida, em nome de Jesus. E Deus continue aí abençoando toda a família do nosso amigo do Remix, amém? E também aqueles que não lembrei o nome no momento, que Deus continue aí abençoando a todos vocês em Cristo Jesus, amém? Então, sem mais conversa, vamos aqui, a nossa reflexão, né, da palavra de hoje está no livro de Efésios, no capítulo 1, amém? Vamos ler aqui, então, para a gente fazer a nossa confissão de fé. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, em Cristo Jesus. Amém? Vamos fazer aqui a nossa confissão de fé em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que é vivo e que reina sempre, neste momento nós te rendemos graça, pois tu és bendito, tu és maravilhoso, tu és perfeito, tu és fiel, só o Senhor é Deus em nossas vidas, pois sem o Senhor nada podemos fazer. E neste momento, ó Deus tão gracioso, a qual o Senhor nos deu o direito de estarmos aqui, vivendo este momento, eu sou grato a Ti. Sabemos, meu Pai, e sei eu que somos cheios de falhas, mas o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe de que temos necessidade, de que precisamos, mas
Estou aqui, ó Deus, para te agradecer pela vida a qual o Senhor tem cuidado, Senhor, do teu Espírito que em nós habita. E neste momento, ó Deus, eu sou grato a Ti por tudo quanto tem feito em minha vida. E eu te agradeço por este momento maravilhoso, por ter o Senhor como meu auxílio, como a minha fortaleza, não só meu, como todos aqueles irmãos que têm nos acompanhado, todos os nossos amigos, que o Senhor continue aí enchendo a cada um deles do teu Espírito em Cristo Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Amém? Então, o tema é a perfeição da graça de Deus. Amém? Então, o nosso irmão Paulo aqui falando, né, aos Éfesos, né, naquela época, ele dizia, com as suas palavras, ele disse: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Amém? Ele falando aqui com os irmãos, escreveu esta carta aos nossos irmãos em Éfeso e ele dizia os santos e fiéis em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós temos que andar desta forma, andar nesta palavra. Aqui ele falando com os irmãos que eram, né, naquela época, onde ele escreveu essa carta, ele dizia que ele não foi apóstolo levantado por mão de homens. Ele não foi escolhido simplesmente por homens, ou foi ungido, como nós temos visto, né? Aí, homens ungindo homens, achando que é alguma coisa, intitulando homens. Não, a partir de hoje eu vou te ungir a apóstolo. A partir de hoje eu vou te ungir a presbítero. A partir de hoje tu será um diácono. Não, meu irmão. Isso são dons dados por Deus, mas não vem, amém, do homem. Não é para que o homem faça esse tipo de unção, até porque nós não vivemos mais nesse tempo. O templo não está mais de pé, amém? O templo físico, porque o templo hoje de Cristo são vidas. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus, somos templos. E assim como Paulo falava aos fiéis, ele continuou aqui dizendo, no versículo 2, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênção espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, irmãos, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênção. Se Ele nos abençoou com todas as sortes de bênção, não é para que eu e você continue correndo atrás de algo, de maneira nenhuma, amém? Nós não temos mais que correr atrás da bênção, nós não temos que buscar pelas nossas bênçãos, pois nós já somos abençoados, nós já nascemos desta forma, amém? Deus, Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção, e é por isso que hoje nós estamos aqui, livres, perfeitos, né? E sem temor de mal, pois Ele é quem nos deu este direito, foi Ele que nos deu este carinho, este afeto a qual nós temos. E a fé que hoje em nós está, não pertence a nós. Foi Deus que nos deu, amém? Até a fé que temos não é nossa, é um dom de Deus, foi Ele que nos deu esta fé maravilhosa, a qual nós cremos num Cristo ressuscitado, um Deus vivo, um Deus poderosíssimo que tudo pode e que tudo faz. Amém? Não é que Deus fez, Ele continua fazendo nas nossas vidas.
É por isso que ele nos abençoou com todas as sortes de bênção. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Está vendo? Nos criou, nos abençoou com todas as sortes de bênção. Amém? E antes da fundação do mundo, ele já tinha nos escolhido. Antes que esta carne, viesse ao mundo, nós já éramos espírito, nós já éramos conhecidos de Deus. Nós já nascemos, amém? Abençoados, como está aqui. Graças ao bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bens e nos edificou e nos elegeu nele mesmo, para que nós fossemos irrepreensíveis. Amém? E é dessa forma que nós temos que viver. É nesse amor, nesse espírito, neste vigor que nós temos que estar. Nós não temos que estar preocupados com o amanhã, preocupados com o que vai acontecer, com o que nós vamos comer. Amém? Isso são obras materiais, pois dessas coisas Deus sabe de que temos necessidade. Ele sabe o porquê nós estamos necessitando. E aonde é que nós necessitamos? Qual é a área das nossas vidas que necessita de alguma coisa? Amém? Não depende de mim, não depende de você, e sim de Deus. É Ele que nos dá. Amém? Não é nós que buscamos ou pedimos, porque até então nós não pedimos como convém, não é assim que está escrito? Porque nós pedimos para gastar nos nossos próprios deleitos. E Deus, Ele não se agrada disso. É por isso que quando você pede algo a Deus, você muitas vezes acha que Deus não está ouvindo, que Ele não te responde. Não é porque Ele não te responda naquele momento que você orou. É porque Ele sabe da tua necessidade e Ele sabe o momento. Ele pode te abençoar. Amém? Na tua petição. Mas lembre-se que o teu espírito já nasceu aperfeiçoado. Você é irrepreensível diante de Deus. Glória a Deus. E temos que andar em mansidão, em caridade de espírito. Amém? Um para com os outros. Diga glória a Deus. Versículo 4, continuando. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. A não ser. Amém? Versículo 5, perdão aqui. Agora no versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha só, irmão, que coisa maravilhosa, que bênção, como eu coloquei aqui, no nosso tema, a perfeição, irmão, da graça de Deus. Esta é a perfeição, porque foi Cristo que nos predestinou. Ele nos aperfeiçoou nele. Amém? É por isso que nós temos que crer cada dia mais, andar cada dia mais, se santificar cada dia mais. Quando eu falo santificação, santidade, não é você estar horas e horas de joelho, clamando, fazendo vigília, subindo em monte, fazendo jejum, campanhas, propósitos para aumentar a fé ou buscar santidade. De jeito nenhum, irmãos. Santidade em Cristo Jesus é você crer naquele a qual Deus enviou, Jesus Cristo.
ressuscitado. E andar em santidade é você crer e respeitar. Amém? Não é porque você tem que seguir a lei, andar ali, cumprir todos aqueles mandamentos, né? 613 mandamentos. Não é isso. Amém? Nós não vivemos mais neste tempo. Nós temos que ter a direção de Deus, a visão de Deus em espírito. Porque até então, a lei não aperfeiçoou ninguém. Pelo contrário. Pelo contrário, né? A lei foi o quê? Matar. É por isso que Jesus de Nazaré veio para isso, para cumprir a lei. E ele cumpriu. É por isso que hoje eu estou te mostrando essas coisas aqui, a qual você pode até ter lido ou passado por aqui, mas não compreendeu, não é verdade? Mas olha que coisa maravilhosa, você já ouviu até aqui o versículo 5, que Deus te predestinou. Ele já te determinou na tua vida que tu és um predestinado, tu és um abençoado, tu foi aperfeiçoado em Cristo Jesus, muito antes da fundação deste mundo, Cristo já tinha você. Amém? Ele já tinha te visto, ele já tinha te dado todas as bênçãos necessárias que você necessita, que você precisa. Já tinha te aperfeiçoado nos santos para que fosse participante da herança dos santos em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Amém. Vou ler o 5 novamente, para que quem não veio, né, ou chegou agora, e quem vai ouvir depois. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Está vendo? Cristo nos predestinou por filhos. Nós somos filhos e não servos. Amém? Se por aí alguém chamar você de servo de Deus, você diz, não, eu sou filho. O filho é diferente. Amém? O filho é diferente do servo. Amém? Você sendo filho, você tem as bênçãos. Você sendo servo, você vai ser sempre escravo. Amém? E nós não somos filhos da escrava. Nós somos filhos da livre. Nós somos filhos da promessa. Diga glória a Deus. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Versículo 8. Que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Versículo 11. Nele digo, nele quem? Em Jesus. Amém? Paulo aqui dizendo, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Que coisas maravilhosas, irmão. Que palavras lindas, palavras deliciosas, palavras que lhe traz o conforto,
que lhe traz o refrigério na alma, para que você olhe para a frente e diga: Deus já me predestinou. Eu sou um abençoado. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa o que eu esteja passando, mas de uma coisa eu sei, que Cristo é comigo, que Ele já me abençoou, Ele já me elegeu nele, Ele me tem por filho, e eu vou crer desta forma. São palavras, irmão, que você tem que ouvir e guardar no seu coração, pois tu já és de Cristo, amém? Você não precisa estar em um ambiente, né, como eu sempre falo aqui, em um ambiente chamado igreja, em um espaço entre quatro paredes, para ser abençoado, ou para aceitar a Jesus, como muitos aí faz, né? Tem muitos por aí que enchem, né? Chama, faz convite, chama as pessoas e começam ali a pregar, e daqui a pouco, no final da reunião, é que Jesus entra como protagonista para ali as pessoas que ali estiver, né, aceitarem a Jesus. Irmãos, não precisa de nada disso, amém? Não somos nós que aceitamos a Jesus, não somos nós simplesmente que diz eu quero aceitar a Jesus. É engano seu. Aquele que é escolhido de Deus, ele já tem dentro de si, irmão, a Cristo, amém? Aquele que é filho, aquele que é um escolhido, ele não precisa procurar um ambiente como esse, chamado igreja, amém? Porque a igreja de Cristo somos nós somos a igreja de Cristo. O espaço físico aqui onde eu estou, aqui não é o altar do Senhor, amém? Sempre tenho dito isso a vocês, aqui não é o altar do Senhor, aqui está o altar do Senhor, frente a frente com você aí do outro lado da telinha. Nós somos o altar de Deus. Aqui não tem nada de santidade, amém? Isso aqui não é santo. Como muitos por aí, não, você não pode subir no altar, porque o altar é santificado. Só sobe no altar o pastor, o presbítero e quem for convidado. Irmãos, por favor, não deixe que ninguém suba no altar do Senhor, porque o altar é santo. Ninguém vai subir em mim, não. Amém? Eu sou o altar de Deus. Você é o altar de Deus. Lembre-se disso, nós não vivemos mais neste pacto, aonde o altar do Senhor naquela época era usado para quê? Para sacrifícios, amém? E ali eram imolados cordeiros, bois, né? Novilhos cevados, e ali o seu sangue era aspergido ali, e nós não, hoje o nosso cordeiro já foi crucificado, amém? E ressuscitou. Nós vivemos um novo e perfeito pacto, uma nova e perfeita aliança. É por isso que tu és predestinado. É por isso que tu és salvo. Tu não precisa buscar a salvação. Tu não precisa buscar o Espírito Santo de Deus domingo de manhã. Amém? O Espírito Santo de Deus já está dentro de você. Não existe este movimento como eu já fiz e tem muitos que continuam fazendo, levantar bem cedinho para ir orar, buscar pelo Espírito Santo para falar em línguas estranhas. Irmãos, quando nós aprendemos que o falar em línguas estranhas, quando você lê na Bíblia, não é você falar uma língua que só Deus vai entender, que só aquele irmão vai entender. Não. Você quer falar em línguas estranhas? Procura uma instituição e faz ali um curso de inglês ou espanhol, ou alemão, ou francês, ou italiano, o que você quiser aprender, a língua que você quiser aprender. Mas essas línguas falsas e mentirosas que muitos falam aí, não é línguas estranhas, amém? São línguas inventadas da própria imaginação daquela pessoa, que não edifica e nem ela mesma sabe o que está dizendo. Você quer tirar uma prova disso? Pergunta quando o teu pastor estiver lá falando, pulando, batendo palma e falando coisa com coisa, você vai lá e para ele um pouquinho e pergunta: pastor, agora eu gostaria de entender o que era que o senhor estava dizendo. Sabe qual vai ser a resposta dele? Irmãos, é mistério de Deus, é mistério. Deus não me revelou. Como
que Deus não revelou? Como é que você está falando com Deus e você não sabe o que é que você está dizendo? Porque não sabe, irmão, porque não é línguas estranhas. E também não te disseram, amém? Que aquela língua estrangeira, a qual no dia de Pentecostes aqueles homens falaram, não era a língua dos anjos, amém? Eram línguas que eles não sabiam falar e de repente cada um começou a falar na sua língua e podiam cada um entender o que estava acontecendo. Você lembra da visão de Paulo? Quando Jesus falou com ele, ele disse que Jesus falou com ele numa língua hebraica. Não foi uma língua estranha, foi uma língua a qual Paulo falava, a qual ele entendia. E é dessa forma que Deus fala comigo. É dessa forma que Deus fala contigo. Não existe essa de você fechar os olhos, começar a dar uns assopros e daqui a pouco você está falando um monte de baboseiras e não sabe nem o que é que está dizendo. Muitas vezes pode até estar xingando e não sabe. Me perdoe ser duro com vocês um pouco, mas essa é a realidade, é a verdade. Se nós formos para a palavra, eu te mostro, te provo que não existe línguas estranhas. Língua dos anjos falada nesta terra por homem, por pastor, nem por quem quer que seja. Amém? Homem nenhum fala a língua dos anjos nessa terra e nem vai falar. Amém? Então acorde, você que anda aí gritando de madrugada, achando que está falando línguas estranhas, que Deus está lhe usando, isso nada mais é de uma emoção, amém? Do seu subconsciente. Você está emocionado, achando que o que você está falando é uma língua estranha, que nem você sabe o que é que está dizendo. Amém? Versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, glória a Deus, nós, os que primeiro esperávamos em Cristo, ele está dizendo aqui, irmão, nós, os primeiros que esperávamos em Cristo, ele está falando daquela geração dele, da primeira geração, daquela época que viveu Paulo. Isso, olha, primeiro nós, que esperamos, eles esperavam, amém? E Jesus veio. Aí, continuando aqui, o versículo 13, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Assim como aqueles povos naquela época, né, receberam, amém, o Espírito de Deus, a qual muitos foram ali, né, lavados com o sangue de Cristo, nós não. Irmãos gentios, nós fomos aproximados, amém? Os gentios foram aproximados pelo sangue de Jesus. Nós que estávamos de fora da promessa, nós que não tínhamos o direito às promessas, hoje, pelo sangue de Jesus, nós fomos aproximados. Hoje não é mais o sangue, nós vivemos em uma nova aliança, e perfeita, amém? A segunda aliança é maior do que a primeira, não é assim? E muitos ainda cantam louvor aí, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, mas eles não creem dessa forma, amém? Eles continuam pregando a primeira casa, continuam ensinando as pessoas lei mosaica, e nós não vivemos mais pela lei, nós vivemos pela graça, não é assim que está escrito? Pela graça sois salvos. Continuando a nossa leitura, versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança para redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. 15, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, a vossa caridade para com
todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual o sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de tudo, de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas os constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Está vendo aí? É esta a plenitude, é esta a vontade de Deus. Foi isso que Ele fez por mim e por você. É por isso que hoje tu és um abençoado, aperfeiçoado em Cristo Jesus. Amém? Se não vejamos aqui, ainda agora no capítulo 2 do mesmo livro de Efésios, veja aqui comigo. Vamos ler aqui, vamos fazer uma leitura rápida aqui, para você ver as maravilhas dessas promessas nas nossas vidas, a qual nós fomos aproximados e temos em Cristo Jesus a herança, somos herdeiros em Cristo Jesus. Tudo que temos neste mundo é herança nossa. Nós herdamos esta terra como morada, amém? Até quando a terra for o nosso lar, nós temos que viver em paz, em segurança, em harmonia, sem temor de mal algum, amém? Sabemos que vai vir divergência na carne, mas o teu espírito tem que se regozijar no Senhor, se alegrar em Cristo Jesus, pois tu és predestinado, pois tu és abençoado com todas as sortes de bênção. Tu já nasceu em Cristo Jesus, livre de toda enfermidade, livre de todo mal. Amém? Em você não há mal algum, senão bênçãos. Diga glória a Deus. Capítulo 2, versículo 1 do capítulo 2 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ó irmãos, aqui o apóstolo Paulo falando lá aos irmãos de Éfeso. Irmãos, quando vós estavam mortos, vivendo nos seus próprios deleitos, transgredindo a lei, porque o pecado era esse, amém, irmão? Não era o pecado da carne, que muitas vezes, né, nós mesmos, cristãos, filhos de Deus, muitas vezes nos pegamos em delitos da carne, amém? Em feitos da carne. Isso aí é comum e acontece com qualquer pessoa. Uma hora você se injuria e muitas vezes fala o que não deve. E termina se ofendendo e pedindo perdão a Deus. O bom é que pedimos perdão. Amém? Temos que perdoar sempre. O pecado que o irmão Paulo está falando aqui, ele está falando da transgressão da lei e dos delitos cometidos pelo aquele povo. Amém? Naquela época. Não é o pecado que muitos se imputam hoje aí, né? A roupa curta é pecado,
para muitos, né? Batom vermelho é demônio. E outras coisas a mais que nós não vamos entrar nesta área hoje, amém? Hoje aqui a mensagem é para te mostrar a excelência, a perfeição da graça de Deus em nós. Isso é porque eu estou aqui hoje para isso. Hoje eu não vim falar para você nem de dízimo, eu não vim falar de demônio nenhum. Hoje eu vim falar das riquezas da graça de Deus em nossas vidas. Amém? Versículo 2. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Ele lendo acá, né, escrevendo acá, falando lá para os irmãos em Éfeso, que muitos andavam no curso deste mundo, como muitos andam hoje, né? Guiando o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e erramos por natureza, filhos da ira, como os outros também. Está vendo? Em outro tempo, Paulo disse que quando não tinham o conhecimento, quando eles não sabiam o que era a graça de Deus ou o que era Deus, eles andavam nos seus próprios deleitos, como também andávamos nós gentios naquela época. Hoje não, hoje ninguém mais, irmãos, pode levantar a voz e dizer: eu não conheço o Senhor, eu não sabia que era errado. Mas hoje nós temos o conhecimento, somos santos, irrepreensíveis diante de Deus. Então temos que proceder diante de Deus firmes, andar em santidade, em comunhão, em amor. Como falei, a comunhão não está, amém, num pedaço de pão e um cálice com suco de uva, como muitos fazem. Como eu um dia também já fiz. Digo isso sempre e vou continuar dizendo. Não há comunhão em Cristo Jesus em um pedaço de pão e um cálice com suco de uva. Não há, não tem nada de santo e nem de espiritualidade ali. Amém? É carne pura. Amém? Então, irmãos, nós não andamos mais desta forma. Nós não andamos errante. Hoje nós andamos em santidade. Amém? Nós não vivemos a nossa vontade. Como disse o apóstolo Paulo, a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é assim que nós temos que ser. Cristo tem que viver em você para que você esteja bem. Amém? Para que você vá bem em tudo e não na sua carne. Diga graças a Deus. Amém? Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos, já li, versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Diga glória a Deus. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Em isto não vem de vós, é um dom de Deus. Diga graças a Deus. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus
preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erreis gentios na carne e chamados em incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha só, irmão, como vivia aquele povo daquela época, distante de Deus, distante das promessas. Irmãos, graças a Deus que nós fomos aproximados, porque os gentios não tinham sido circuncidados por mãos de homem, como muitos hoje, né? Acham que o que fazem, estão fazendo parte. E por que não faz circuncisão? Por que os homens não fazem a circuncisão hoje? Porque eles dizem que faz Santa Ceia. Eles nem fazem Santa Ceia, nem faz Páscoa. Eles fazem lá um negócio qualquer para adquirir bens, para adquirir dinheiro. Que isso não tem também fundamento nenhum em Cristo Jesus e nem agrada tão pouco a Deus. Por quê? Porque faz para a sua própria glória. Não faz porque Jesus não está morto. Amém? E nem vamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, porque Ele já veio. Se Ele está vivo, não tem precisão de você estar anunciando a morte dEle. Continuando, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Diga glória a Deus, fomos aproximados, como eu tinha te falado. Amém? Versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei, amém? Aquela lei mosaica que até hoje muitos, pregam e ensinam aos irmãos lei, ele desfez, amém? Na sua carne, amém? Cristo levou, cravou todas aquelas iniquidades, todas aquelas práticas erradas na sua carne, amém? E dos mandamentos que consistia em ordenanças para criarem em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Versículo 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Diga glória a Deus. Versículo 19. E assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Que maravilha, irmão, ouvir isto. 20. E edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em Espírito. Está vendo?
que eu falei para você anteriormente, que aqui não é o templo do Senhor, o altar do Senhor, como muitos chamam. Nós somos o altar do Senhor, nós somos o templo santo do Senhor. Diga glória a Deus. Você viu aí que maravilhas você ouviu, que coisas grandiosas em graça, que riqueza nós temos. Irmãos, é por isso que pela graça de Deus nós somos salvos. Amém? Não existe essa de você buscar a salvação sua ou buscar a salvação de alguém. Amém? Não, eu tenho que buscar a minha salvação, a salvação individual. Eu tenho que buscar a salvação. Não. Cristo já nos deu esta salvação. Amém? Todos nós, pela graça, sois salvos. Fomos alcançados pela graça de Deus. Nós que estávamos longe, já pelo sangue de Cristo, agora chegamos perto. Já nascemos abençoados, predestinados, salvos e sem temor de mal algum. Diga graças a Deus. Amém. Vamos aqui agradecer a Deus por esse momento, por esta palavra maravilhosa. Lembrando a todos vocês que Ele é digno de todo louvor e adoração. Amém? Nós somos só instrumentos usados para levar aos irmãos o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, assim nós oramos. Eterno Deus e grandioso Senhor, obrigado, Senhor, por ser abençoado com todas as sortes de bênçãos celestiais. Obrigado, meu Deus, por ser predestinado, por já nascer, meu Pai, salvo, por o Senhor ter me escolhido muito antes da fundação deste mundo. Neste momento, Espírito Santo de Deus, que em mim habita, eu sou grato a Ti por cada momento, por cada segundo, por cada palavra e por todas as ricas bênçãos que Tens derramado sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que neste momento me ouvem ou vão me ouvir. Que o Senhor continue, ó Deus, enchendo o coração de cada um deles do Teu santo e maravilhoso amor, da Tua misericórdia, da Tua caridade e da Tua bondade e fidelidade, pois Tu és fiel, não a mim, mas a Tua palavra para se cumprir em nossas vidas. Isso é o que eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Lembrando que amanhã, sábado, amém, às 19 horas, nós vamos estar aqui novamente com o Ministério Nova Sião, louvando a Deus com alegria, amém? Nosso irmão Deraltino vai estar trazendo aí a palavra da parte de Deus, amém? Deus vai usar grandiosamente o irmão Deraldino Costa amanhã. Você aí que é ouvinte da reunião de hoje e de amanhã, não esqueça que amanhã, se Deus permitir, Deus tem para você algo novo todos os dias, amém? Então, eu sou José Ferreira, amém? Popular, nosso amigo aí, de todos os tempos, né? Popular lá na cidade de Itapera, conhecido muito por Lili, não sei porquê, mas quem colocou esse apelido em mim sabe. Então, fiquem todos com Deus e até amanhã. Um abraço também agora, lembrei aqui, a todos os nossos amigos e irmãos, amém, dos meus familiares, lá no sítio São João, minha doce e amada amiga Clécia, sua mãe, suas irmãs, que Deus continue aí abençoando a vida de todos vocês em Cristo Jesus. Fiquem na paz e até sexta-feira que vem.